que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam de uma aldeia, da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois o partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Lindo texto, linda narrativa. Vamos orar mais uma vez, irmãos, nesta hora. Ó Deus, fica conosco, fala conosco, ó Deus. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar em nosso coração. E que este momento agora, nada nem ninguém venha desviar nossa atenção daquilo que o Senhor tem a dizer a todos nós. Ó Pai, abençoe cada pessoa que está aqui presente, àqueles que ainda vão chegar. Ó Deus, que tudo aqui que for feito, seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. É a nossa oração, não que merecemos, mas em nome e por amor dEle. Amém, ó Deus. Aleluia. Irmãos, eu gosto sempre de fazer uma leitura dos dias que estamos vivendo. Eu não gosto de ser apenas um vivente na terra dos viventes. Eu prefiro, da minha natureza, sempre estar tentando ler a realidade. Para mim, as coisas não acontecem porque acontecem. Tudo tem um porquê, um para quê, e tudo está em volta de alguma coisa. E diante disso, desta percepção e desta análise que eu gosto de fazer, diante da realidade que me cerca, eu começo a entender e a perceber, de fato, que vivemos dias que eu chamaria de estranhos. São dias estranhos e estranhos dias. Dia que as coisas estão meio, parece que fora do lugar, da rotina normal. Não que Deus deixou de controlar as coisas, de ser Senhor, não estou falando nessa perspectiva, estou falando uma perspectiva humana nossa. O fato é que o mundo não é o mesmo. O fato é, e aí eu quero chegar, que a igreja, especialmente a igreja brasileira, a igreja evangélica, não é a mesma de uns talvez 20, 30 anos atrás. As coisas mudaram, em vários aspectos. Alguém brincou aqui da igreja com o negócio de parede preta, né? Mas não é isso, não é esse tipo de mudança. Eu falo da estranheza que está o movimento dito evangélico brasileiro. E eu sempre, num acampamento como esse, quando nós reunirmos para pensarmos missões, eu acredito que é um momento muito oportuno para nós confrontarmos a realidade que nós estamos vivendo. E o fato é, as coisas não são como eram antes. Há muita diferença. Há muita bagunça. Agora, o que mais me assusta, e o que eu tenho percebido, e você talvez não concorde com tudo que eu fale nessa perspectiva, mas você não pode admitir também, ao mesmo tempo, que não é verdade, é que, de fato, humanamente falando, no meio cristão evangélico, missões
é uma coisa fadada ao esquecimento. São poucas as igrejas e movimentos evangélicos que se preocupam em falar por isso. E é interessante que essa perspectiva, eu estava notando, está envolvendo o Brasil, que foi um grande celeiro missionário. Eu estava essa semana conversando na escola que eu dou aula, e eu comecei a dar aula essa semana, uma escola que é fruto de um projeto social, de irmãos que eram daquela igreja presbiteriana Betel, a igreja da missionária Sheila, né? Que começou esse trabalho, e eu comecei a lembrar, quando eu conheci a igreja Betel, da época dos encontros missionários, eu esqueci o nome agora, né, que tinha no ABE, eu cheguei a participar de alguns, o último, inclusive, foi quando eu estava me preparando para ir para a África com o Laviano, eu fui participar, tem pouco tempo, né, coisa assim, né, então, tem pouco tempo, né, então assim, e como eu lembro que tinha um cântico que falava assim, no clamor da visão missionária, no soprar do vento da visão missionária, a igreja, uma música linda, década de 90, 94, 95, 94 para falar a verdade, 93, 94, né, um pouquinho atrás, né? E como a igreja brasileira era um celeiro missionário, era visto dessa forma. Como as igrejas, eu participei de inúmeras conferências missionárias. Não era conferência que é aquela que vai um gato pingado de gente, lotado, de congressos e mais congressos com o tema missões. Isso ficou no passado. Para falar a verdade, tem muito tempo que eu não vejo nem a expressão conferência missionária. Alguém ouve aqui isso sempre? Tem um pessoal do Nordeste que tem feito um lindo trabalho, a missão Aleph, acho que é Aleph mesmo, umas conferências muito joias, mas tirando isso que eu tive contato, porque estava ligado à faculdade, que eu fiz um mestrado, eu não vejo mais esse assunto, missões. Parece que a igreja perdeu seu entusiasmo e parece que o despertamento missionário ficou para o passado. E, de repente, a igreja hoje se envolve com um submundo de tantas coisas, uma agenda tão lotada, mas que missões é algo extremamente, violentamente esquecida e deixado de lado. Isso acontece aqui no Brasil, tenho percebido também na América, e o que eu percebo é um marasmo e, ao mesmo tempo, um retrocesso, um abandono da agenda missionária em prol de teologias falsas por aí. Teologias do triunfo, que você tem que vencer em todas as circunstâncias. Teologia do domínio, achando que o nosso reino é deste mundo e tem que conquistar, dominar, massacrar. E teologias absurdas que aparecem aí. A falsa, ou pseudo, falsa teocracia, que acha que tem que ser um governo teocrático e que o Israel de Deus, essa questão toda política e econômica que tem que se manifestar. E a igreja começou a se envolver com isso e a barganhar com isso, fechando os olhos para as mais básicas verdades bíblicas e a mais básica verdade bíblica, que eu diria fundamental para a igreja, que a igreja tem que ser missionária. E isso não é falado. Para falar a verdade, falar de missões hoje, no meio cristão evangélico, é um assunto fora de moda. Há uma agenda com muitos outros assuntos, mais importantes, mais urgentes, mais dramáticos e mais rentáveis financeiramente do que falar de obra missionária. Deus me livre de alguém que crer. A pessoa pensa assim, no triunfalismo e na prosperidade, que minha filha ou meu filho vai ser um perrapado missionário passando fome no fim do mundo. Não, ele tem que ser vencedor, tem que estar no topo, na mais alta posição, para mostrar que ele é filho do rei. Essa é a agenda da igreja hoje. O texto que eu li com os irmãos nos conta uma realidade onde durante 3 anos, que foi o ministério de Jesus, Jesus o tempo todo falou da sua morte e da sua ressurreição. Não só ele, antes dele, os profetas,
O Antigo Testamento, toda a Escritura sempre deixou claro sobre a questão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E cordeiro é para ser abatido. O tempo todo o assunto foi esse. Especialmente essa perspectiva de cruz e ressurreição. E Jesus deixou claro que isso ia acontecer e que era para os seus discípulos aguardarem que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso aconteceu em Jerusalém, nas mediações de Jerusalém ali. Só que, diante de tudo isso, quando veio as circunstâncias, parece que os discípulos esqueceram de toda a verdade que lhes foi ensinada e assustaram com as circunstâncias, assustaram com a cruz, assustaram com a perseguição, e aqui nós encontramos dois que decididamente decidiram retroceder e voltar para Jerusalém, para Emaús, abandonando Jerusalém. Eu não sei se os irmãos conseguem fazer uma leitura como eu estou conseguindo aqui nesse texto. Eu percebo Deus nos falando claramente sobre o que está acontecendo com a igreja com respeito à obra missionária e ao seu envolvimento de fato com a fé em Cristo. Eu percebo que vivemos um tempo de extremo retrocesso. Vejo claramente profundas e confrontantes, não sei se eu posso usar essa palavra, de confrontação, lições de Jesus, usando aí Lucas ao registrar esse texto, essa narrativa toda, esse encontro com esses discípulos, esse acontecimento, lições que nós podemos claramente aplicar na vida da igreja hoje, no século 21. E eu gostaria de, rapidamente, destacar alguns pontos aqui. Percebam, dois discípulos que conheciam Jesus e foram ensinados por Jesus, que conheciam as Escrituras e sabiam que o Cristo havia de padecer e o Cristo iria ressuscitar. Mas qual foi a atitude deles? Voltaram para Emaús. Não foi só eles, não. Pedro negou 3 vezes. Os outros correram e se esconderam. Foi assim com os discípulos de Jesus. Mesmo ele tendo ensinado e falado e mostrado, eu estava lendo Lucas e tem um texto que fala, Jesus deixa claramente que o Cristo havia de padecer, e até tem um texto que fala, o seu semblante era de alguém que estava querendo ir para Jerusalém para enfrentar tudo o que deveria acontecer. Mas é interessante, nós encontramos 2 discípulos, neste momento, que decidem claramente abandonar Jerusalém e voltar para Emaús. A pergunta, de forma simbólica, que eu gostaria de fazer para todos nós hoje é: Emaús ou Jerusalém? Para onde a igreja está indo nesse momento? Não que Jerusalém, eu esteja pensando naquela Jerusalém cheia de conflito e confusão no Oriente Médio. Essa não é a Jerusalém da Bíblia, tá? Não creio que seja isso. Estou falando na questão da simbologia, do significado. E teologicamente, geograficamente falando, naquele contexto didático, aquele momento, Jerusalém foi onde aconteceu os acontecimentos aos quais o próprio Cristo havia falado que ia acontecer, os profetas anunciaram que ia acontecer, aonde tudo ia acontecer, e tem mais ainda. O próprio Cristo já tinha dito, se você ler os outros evangelhos, vai perceber claramente isso, que eram para os discípulos aguardarem em Jerusalém para receberem a promessa e serem revestidos para serem testemunhas a todos os povos e todas as nações. Mas encontramos 2 aqui, assim como Pedro que resolveu ir pescar, encontramos 2 aqui que resolveram voltar para Emaús, o lado contrário. Na minha versão fala que é distante uns 10 quilômetros de Jerusalém. O que isso quer nos mostrar e o que isso pode ser aplicado nessa perspectiva do momento que eu vejo a igreja retrocedendo e saindo do foco daquilo que é propósito de Deus como igreja engajada de fato na obra missionária.
primeiro lugar, o que estamos vendo, e é uma coisa que você precisa ver, se você não está vendo ainda, que estamos vivendo claramente um tempo de apostasia missiológica. Entende esse termo? Estamos vivendo um tempo de apostasia missiológica, e isso é fruto do distanciamento da verdade em prol do fanatismo e imediatismo para se criar impérios e não manifestar o reino de Deus. Isso é fato. A igreja não está engajada na missão do reino. Parece que a igreja, com I minúsculo, e eu falo nesse sentido instituição humana, não estou falando da igreja de Cristo, lavada por Cristo Jesus, estou falando da igreja visível, que é misturada, cheia de gente, de bodes, cabritos e ovelhas. Esse público, literalmente, a cada dia, está se apostatando, não só da fé, e muito mais ainda, também, da perspectiva do seu envolvimento na obra missionária. Como eu disse no início, a igreja prefere hoje se envolver no imperialismo de grandes corporações do que, de fato, estar anunciando o reino do Messias que vive e vive eternamente. Perceba esse texto aí. Jesus tinha dito sempre que o terceiro dia restaria, que eles deviam aguardar. Isso aconteceria em Jerusalém. Os profetas disseram, mas quando veio a crise, não souberam discernir, preferiram não ir ao túmulo e ver, mas antes voltar bem distante de Jerusalém. Vivemos dias, meus irmãos, e isso é fato, que a igreja que proclama ser cristã não crê de fato tanto assim no Cristo. Crê em muito mais outras coisas. Busca outras coisas, outras associações para satisfazer o seu ego. Busca empreendimentos que visam mais tornar o nome célebre. Lembra da Torre de Babel? Vamos construir essa torre para chegar até Deus e tornar o nosso nome o quê? Célebre. Não o nome de Deus, mas o nosso nome. Parece que a igreja se envolve muito mais com isso. A igreja quer triunfar sem passar pelo Calvário. A igreja quer voltar para Emaús, deixar a missão, deixar a promessa e buscar uma normalidade que não a comprometa com a sua suposta integridade de quem larga a fé por não ter fé, porque não crê tanto assim no Cristo bíblico e naquilo que Cristo ensinou. Para falar a verdade, o evangelho do coach hoje em dia, fala muito mais forte do que o evangelho de Jesus. Tem muito mais conceitos sociológicos, ideológicos, políticos, triunfalistas, de domínio, do que o evangelho puro e simples da mensagem de Jesus, que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que diz que este Cristo havia de padecer, sofrer e ressuscitar no terceiro dia. Essa é uma mensagem fora de moda para a igreja. Afinal de contas, é vergonhoso falar que o Rei dos Reis é tido como bandido de cruz. Afinal de contas, bandido bom é bandido morto, e não Jesus que se associa com isso. Irmãos, percebam, quando eu vejo esses dois discípulos indo para Emaús, dá a ideia claramente de gente que, mesmo conhecendo, diante da crise, preferiu retroceder e não esperar e avançar. E olha se a igreja não está fazendo isso hoje. A igreja não quer ir, a igreja quer desviar do ir. A igreja quer voltar atrás, não voltar atrás nas verdades básicas, ou seja, vamos voltar ao evangelho, não. A igreja quer ficar no parasmo, na inércia, no não crer, no não se envolver com o evangelho que fala de sofrimento, que fala de cruz, que fala de dor, que fala de perseguição. A igreja quer triunfo, quer glória, quer majestade, quer reconhecimento, quer influência, mas não quer passar pela cruz. Porque se vem um escândalo como esse, a melhor decisão e a mais sensata é voltar para Emaús. Em segundo lugar, esse texto me mostra também
que o abandono da missão acontece devido a uma agenda fixada e amarrada nas circunstâncias, sem discernimento espiritual do significado da realidade. Perceba no versículo 14 que diz aí que eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos. Eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos. O que está em moda, o que está na mídia, o que está no TikTok, o que está bombando, o que tem muitas curtidas, milhões de curtidas. Esse é o assunto do momento. Mas discernir que este momento foi predito pelo Cristo e falado que ia acontecer, ninguém faz a conexão. Pelo contrário, acham que tudo deu errado e o melhor é buscar um novo caminho. Eles retrocederam e falavam somente sobre o que estava acontecendo, mas sem, de fato, buscar conectar com a verdade que já tinham lhe sido ensinada. E aí, meus irmãos, rapidamente, quando a igreja toma essa atitude, e quando um discípulo de Jesus resolve retroceder e se envolver com este mundo e as coisas deste mundo, com o que está acontecendo, sem buscar discernimento para interpretar o que está acontecendo à luz da verdade ensinada, do evangelho que eles conhecem, acontecem algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, o que vemos claramente hoje é uma cegueira e incapacidade de reconhecer a verdade encarnada, Jesus Cristo. Perceba que eles conheciam Jesus, conviveram com Jesus. Quando Jesus aparece junto deles e caminha com eles, os seus olhos eram impedidos de o reconhecer. Por quê? Jesus se pôs no meio, não reconheceram, porque, de fato, nos moldes que caminha o movimento evangélico hoje, brasileiro, este movimento não tem a mínima chance de reconhecer o Cristo bíblico. Reconhece outros messias, é capaz de aceitar essas ideologias por aí, questões de ódio, segregação, não reconhece o verdadeiro e único Jesus de Nazaré. O próprio Jesus se aproximou, ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Quando se abandona a verdade, e quando não se faz uma leitura da realidade, baseado naquilo que o evangelho do reino é, quando se abandona essa verdade, os olhos só conseguem enxergar as mentiras e falsas promessas de impérios religiosos, políticos, e abandona o simples evangelho. O Cristo não é reconhecido. É um paradoxo, tão perto e tão longe. Uma igreja que se perdeu nas frívolas agendas de um mundo caído. Resultado, o caminhar é retroceder, é desistir, é ir para Emaús, é não cumprir a missão, e ainda que Jesus esteja do lado, ele se torna um estranho. Para falar a verdade, se humanamente, na brincadeirinha, sem graça, Jesus entrasse em muitas igrejas cristãs hoje, ele ia ser escorraçado como um intruso, perverso, alguém que não merecia estar ali, porque são incapazes de reconhecer o Cristo, o Nazareno. A igreja, assim, pode até produzir marcha para Jesus, mas não é capaz de andar com o Nazareno, que sofre e se compadece dos oprimidos, pois sua agenda é cega para ver o Jesus da cruz, e muito menos, então, o Jesus ressuscitado. Irmãos, nesse contexto todo, eu vejo uma cegueira muito grande. A Bíblia fala tão claramente sobre o órfão, sobre a viúva, sobre o estrangeiro, sobre a misericórdia. E hoje eu vejo uma igreja evangélica que critica alguém que pede misericórdia a um dos homens mais poderosos do mundo. É errado, é escândalo. É a igreja que não acredita mais na misericórdia de Cristo. É a igreja que prefere perseguir e matar. É isso que está acontecendo. É a igreja que deixou de ser missionária. Segundo lugar, com essa cegueira e com esse abandono, existe o que eu chamo de falsas expectativas e distorções da mensagem bíblica em prol de um suposto triunfalismo, de um supostamente movimento teocrático na terra sem nada estar ligado com o reino.
Perceba que quando Jesus falou para eles, o que estão falando? Eles pararam como? Entristecidos. Porque qual era a expectativa dele? Que apareceu um Jesus que ia restaurar politicamente o Estado de Israel daquela época. Se libertar dos romanos, dos inimigos, massacrar os oponentes, implantar ali um reino totalmente diferente, à força, à mão de ferro. Eles falavam, nós esperávamos que ele quem havia de redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia e nada disso aconteceu. O que isso quer dizer para nós? Queriam a restauração do reino, mas não a redenção da alma. Da vida do Israel político, que caiu em pecado. E não a redenção e a salvação deste povo. Irmãos, o movimento gospel, que abandona a missão, se envolve com falsas expectativas de um triunfalismo onde se quer impor e não semear a paz. Impor o ódio, impor a intolerância, impor o triunfalismo, o domínio, e esquece que o reino do Nazareno não é deste mundo. E ainda que se manifeste aqui, não se limita a essas frívolas expectativas imediatistas da perversidade, onde o egoísmo, a avareza são as bandeiras de impérios religiosos, que usam até o nome de Deus e de Cristo, mas jamais se submetem ao Senhor Jesus de Nazaré. Essa é a realidade. Quando isso acontece, a igreja não se envolve em missões. Resultado, vemos uma igreja em presunção e mais torres e muros são erguidos do que o caminhar pela fé, falando que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Terceiro lugar, a igreja cega não vê Cristo e se importa com outros fascínios no mundo. O que existe é uma descrença da verdade em prol do que é falso, do que é fake. Uma pesquisa foi feita de forma bem independente e ficou claramente comprovado que os maiores disseminadores de fake news no Brasil hoje são cristãos ditos evangélicos. Pegam a mentira e tentam falar que ela é verdade. Presta atenção no que aconteceu aqui. Não acham suficiente crer que ele vive. Eles falam que, de fato, umas mulheres foram lá e falaram que tiveram uma visão de anjos. Outros foram lá, mas ninguém viu. Então isso não é verdade. Eles não foram lá para testemunhar, para ver de fato. Já tinha gente que testemunhou a ressurreição, mas o envolvimento na frustração era tão grande, o envolvimento no triunfalismo pseudo-teocrático era tão fanático, que não deram a mínima e ainda lamentaram e distorceram, mas não ouviram, ignoraram o testemunho de Maria Madalena, que tinha encontrado com Cristo naquela manhã, naquela madrugada. Mas, afinal de contas, o testemunho de uma mulher não vale nada. Ignoraram isso. Esse é o perigo de abandonar a verdade, abandonar o fato bíblico e se concentrar com as mentiras, com as fakes, com as distorções e fazer valer a mentira, querer forçar que ela seja verdade e a verdade ser largada porque não tem curtidas suficientes, nem visualizações que geram tráfego que se lucra. Pois a verdade não gera curtidas, mas a mentira gera engajamento. Resultado, a verdade é abandonada, a missão negligenciada e a agenda é do retrocesso e o destino é Emaús. Quase ninguém fala mais das necessidades dos povos africanos nas suas guerras, fomes, doenças, igrejas precisam de ensino, povo sedento. Não se vê posts mais sobre isso nas mídias do mundo gospel. Se vê? Eu não vejo isso. Não se vê. Ninguém comenta isso. Mas a avalanche de tsunamis de arrogantes palestras de coaches e supostos influências digitais com mentiras absurdas, para não falar cabeludas, invadem as telas da massa não pensante que se diz religiosamente cristã. E mais veem homens perversos com propostas descaradamente contrárias aos valores do reino serem valorizadas, pregando a violência, o preconceito, e acha que isso é de Deus, não Deus da Bíblia. Arrogantemente buscando sentar nos tronos ao lado de personalidades que semeiam ódio, do que divulgar o verdadeiro evangelho de Jesus. O que é isso? Quando a igreja se frustra com a verdade, porque ela não conhece a verdade, ela volta para Emaús. Queremos tronos e palanques,
Convites de destaque para prestigiar o que é mal, mas ninguém quer sentar à mesa com o Nazareno e partir o pão com o aflito e abatido. Resultado, nos cerca, propondo aquilo que o próprio Cristo mostrou que a igreja precisa, que aqueles irmãos precisavam naquele dia. Em primeiro lugar, foi aquilo que eu falei na abertura do nosso encontro em 2023, não lembro a data certinho do dia de janeiro, né? Nosso retiro anual. O que a igreja precisa é um reencontro com o Cristo vivo que reina. É interessante, em pleno século XXI, o que a igreja evangélica precisa é de Jesus, e mais nada. A igreja precisa caminhar com esse Jesus, reconhecer que sem dele ela nada pode ver, e pôr a caminhar com esse Jesus. Isso foi o que nós meditamos no 2024. Eu lembro em Colossenses, numa igreja que precisa se dobrar de fato diante do Cristo que reina. Segundo lugar, a única cura é essa igreja voltar às Escrituras, onde revela que precisamos de fato ver e crer, e isso deve arder no nosso coração, ver e crer esse Jesus revelado nas Escrituras. Irmãos, não são propostas malucas de quem quer uma suposta teocracia no mundo. Isso é satanismo disfarçado de religião, tá? Não é imperialismo e força bruta para impor o que supostamente se crê que é verdade. Isso é pregar ódio e é presunção. É matar o órfão, a viúva, é matar o estrangeiro. E nunca foi e nunca vai ser a verdade do reino e nem a missão da igreja. O que precisa é a igreja reler e se reencontrar com as Escrituras, o evangelho puro, simples de Jesus, que envolve tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir o Cristo, o Nazareno que vive. Não há outra receita, não há outro caminho, não há outra parceria que deve ser feita. Afinal de contas, a igreja tem feito muitas parcerias e muitos conchaves para tentar se manter em destaque. Mas não é isso que Cristo quer. Não é isso que Cristo quer para a sua igreja. E por último, tal cura só acontece, a igreja só vai retornar a ser de fato igreja missionária quando na mesa é Jesus o pão que se reparte. Quando na mesa, aos olhos da fé, tudo é restaurado com a revelação de que este é o único Jesus que jamais deveríamos ter largado no túmulo, pois ele não está lá, está vivo e reina eternamente. A igreja precisa reaprender a sentar na mesa. E sentar na mesa significa que nesta mesa é para todos. Ela é inclusiva e não exclusiva. É a mesa que senta gente que a gente julga que presta e que não presta. Mas o pão é repartido e a salvação acontece. É somente na mesa onde todos são chamados a sentar, comer e beber do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é somente nesta mesa que os olhos da igreja podem ser reabertos e de fato reconhecer, Ele está aqui conosco. E quando isso acontece, quando essa igreja tem esse reencontro com Jesus, aí de fato ela pode afirmar, por acaso não nos ardia o coração quando esse Jesus falava quem Ele é em toda a Escritura. A igreja precisa voltar a arder o seu coração por Jesus e não por uma bandeira política, seja ela de direita, de esquerda, de centro, ou de qualquer outra idiotice que ligarem por aí. A igreja precisa voltar a arder o coração pela palavra do Evangelho do Reino de Deus. Ser missionária, igreja missionária, não é avançar para impor a fé cristã, mas é caminhar com o Nazareno, que foi morto, mas ressuscitou. E ainda que tenhamos que passar pela cruz do Calvário, sabendo que o terceiro dia está garantida a ressurreição, e assim proclamarmos, até que Ele venha, e aleluia, Ele está voltando, dizer que Jesus reina, e a igreja verdadeira não é a igreja que se envolve com os poderosos deste mundo, mas a igreja que proclama, o Nazareno vive, e é Ele que reina, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Aí a pergunta que eu concluo é, para onde você caminha? Para o Emaús,
com as fakes, com as frustrações, com o imediatismo, com as desilusões, com as falsas promessas dos poderosos deste mundo, com as aberrações e distorções da verdade, com o massacre, com a intolerância, com a falta de misericórdia? Ou você caminha para Jerusalém, onde o que nos espera é sofrimento, sim, mas, no entanto, o túmulo está vazio e o Rei da Glória vive. E que Ele possa abençoar, animar, aquecer, e a igreja possa se realinhar no projeto que ela foi criada para existir. Proclamar, até que Ele venha, o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, irmãos. Amém.